Gwen Stacy é uma personagem muito conhecida do núcleo do Homem-Aranha, que teve diferentes versões para tanto HQs quanto adaptações. Mas hoje eu vou falar sobre uma das versões dela. Da Emma Stone? Não. Do Aranhaverso? Não. Nós vamos falar da Ultimate Gwen Stacy. Muitos de vocês vão conhecer e outros vão relembrar comigo sua jornada, sua história. Vamos destrinchar essa personagem que, na minha opinião, é a melhor versão dela. Bom, tudo começa na edição 14. Antes de irmos para a apresentação dela, precisamos de contexto do que estava sendo discutido. Era sobre superpessoas e mutantes. O Kong demonstrou preocupação com a grande manifestação de pessoas com poderes e sugeriu que tivesse que ser feito algo sobre a situação, talvez até vigiar. O que não é possível, já que a proliferação de mutantes é a escala mundial e indetectável a olho nu. Nesse exato momento que o Kong está falando, pode ter nascido um mutante, 2 mutantes, 3, 10 em diferentes cantos do mundo. Mas enfim. E após o Kong fazer essa sugestão, Peter faz a seguinte pergunta: sabia que os alemães faziam isso com os judeus? E o Kong mantém a sua preocupação, até diz com todas as palavras que eles podem estar em perigo, e termina com a seguinte pergunta: não acha estranho que tenha um monte de pessoas com poderes entre nós? E bom, e ele recebe essa resposta: é um meteoro. Como você acha que os dinossauros se sentiram um segundo antes do meteoro se chocar com a Terra? Os bichos estavam vivendo numa boa e de repente, bum, foram extintos. É com isso que você tá preocupado, né? Tipo assim, se você não tem como fugir, não vai sobreviver. Tem cara que pode andar pelas paredes, certo? E daí? Você tem que pensar nisso todos os dias da tua vida? Desencana, cara. Pra mim, a diferença entre a gente e os dinossauros é que a gente pode saber das coisas. Eles não tiveram uma chance. Mas nós temos a chance de notar que há coisas muito maiores do que nós nesse mundo. A questão é, o que gente normal como nós vai fazer sem poderes? Por outro lado, o que é poder? Se eu cruzo com um cara mais forte que eu, isso faz ele ser super poderoso? Eu tenho uma teoria. Teu poder é aquilo que você faz. Você toca violão? Joga futebol? O que te faz ser você? Isso é o teu poder. Eu penso que, nesse novo mundo, a gente terá que fazer o que faz da melhor forma possível. Ou vamos tá lascado. Se você, não tem superpoder, então tu vai ter que tirar a bunda do sofá e desligar essa TV Globinho. A parada vai ser, o que você pode fazer que os outros não podem? Se nós tivermos essa mentalidade, ninguém vai se esquentar com mutante, aranha, duende ou sei lá o que. Porque todos nós vamos ter poderes. E quem é você? Gwen Stacy. É meu primeiro dia aqui. eu não sei como é que foi com vocês na hora que vocês leram isso, mas quando eu li, eu não reconheci a Gwen de primeira. Eu até pensei que poderia ser a Felícia e não a Gwen. Mas aí quando ela disse o nome dela, tudo que eu pensei foi: oi? Foi uma genuína surpresa. Mas falando sobre essa conversa, eu acho interessante que isso aqui agora é mais uma suposição minha, mas essa fala me soa muito ter uma metalinguagem, algo que conversa diretamente com as pessoas dos anos 2000, sobre o novo século e como teve grandes mudanças e como lidar com elas. E a resposta da Gwen é certeira: se adapte ou você tá lascado. Bom, mas agora, próxima cena. Na próxima edição, Kong chega na escola e diz que o Homem-Aranha é o Peter, e o Flash e a Liz acham que o Kong tá maluco. E isso me deixa um pouco irritado. Não vou mentir. Eu sei que eles não saberem que o Peter é o Homem-Aranha é, na verdade, muito bom. É o que o Peter quer. Mas eu fico irritado como eles nem desconfiam. O cara literalmente foi mordido por uma aranha gigante numa indústria de pesquisas. E só alguns dias depois veio um cara com poderes de aranha e ainda enfrentou um cara que foi dito pelo Harry como seu pai, dono da indústria em que o Peter foi mordido. Eles nem desconfiarem, nem sequer ter uma dúvida, é um pouco idiota por parte deles.
O Flash desafia o Kong a provar isso. E pra provar, por que não chutar o Peter? Peter não é bobo nem nada e mantém a sua identidade secreta sendo atingido. E aí eu penso, se ia ter essa cena do Peter provando que não é o Homem-Aranha, por que fazer do Flash e da Liz uns completos imbecis? Faz eles pelo menos desconfiarem, e aí então temos essa cena provando que não é o Homem-Aranha, e aí pronto, aí então a dúvida vai embora. Simples. Mas aí, do nada, a Gwen aparece e saca um fucking canivete e ameaça cortar o Kong. Tudo isso pra defender o Peter. O que causa uma confusão e ela é levada pra delegacia, onde seu pai está. E as interações deles são puro ouro. Tanto pelos comentários engraçados do George Stacy ou da Gwen, mas também pela questão de que eu não culpo nenhum dos dois. O pai obviamente não pode incentivar a ameaçar as pessoas com facas, mas pô, mano, você pode até pensar que não teve tempo de vir algum professor e dar esporro no Kong, mas não é a primeira vez que o Peter sofre algum tipo de bullying. Então, quantas vezes o Kong ou o Flash receberam esporro? E quantas vezes o Peter levou na cara sem ninguém fazendo nada? Inclusive, Mary Jane, por que você tá parada? Mano. Eu amo a Mary Jane Ultimate. Eu acho ela sim uma boa personagem. Mas porra, por que ela não fez nada? E essa nem é a primeira vez que algo assim acontece e ela fica parada. Isso eu deixo pra vocês pensarem do porquê ela não fez nada. Ah, mas ela defendeu o Peter depois. Ah, beleza, perfeito, maravilhoso. Mas e nessas vezes? Então o ponto de tudo isso é que eu compreendo querer defender o Peter. Ele merece. E eu acho sim que o Stacy deveria ter sido mais compreensível nesse ponto. Mas dito isso, temos um conflito. A Mary Jane está bem incomodada com a presença de Gwen na escola. Isso será melhor aprofundado mais pra frente. Então, por enquanto, você só precisa saber desse contexto prévio. E a próxima história vai começar a realmente aprofundar a Gwen. Quer dizer, ela só tem uma cena realmente relevante nessa história, mas já mostra pra gente do que a história da Gwen se trata. E como sempre, vamos ao contexto. Peter acabou de chegar em casa. Anteriormente, estava na casa de Harry. E foi quando ele reencontrou Norma Osborn. E eu não consigo descrever a conversa que os dois tiveram de outra forma a não ser aterrorizante. Após uma longa conversa e grandes ameaças por parte de Norma, Peter está cansado mentalmente. E não tem ninguém para desabafar a não ser a única pessoa que sabe o seu segredo. Ai, Deus, o que eu vou fazer? Peter? Sou eu, Mary Jane. Atenda se puder. MJ? Peter. Oi, MJ. Oi. Ainda tá de castigo? Não sei, acho que não. O que aconteceu? O que tá vendo? O que houve com o Harry? E você foi lá? Foi estranho. Ele te disse alguma coisa? É muito tarde pra você vir aqui? São quase 11. Eu preciso mesmo falar com você. Foi... umas coisas horríveis estão... O que foi? Cara, Que? tem alguém aqui. Onde? Na minha porta. Você tá no porão? Tô. Quem é? Acho que é o Harry. Às 11 da noite? Pera. Quem é... Gwen? Quer comprar um plano de internet? O quê? Não? Então posso me matar no seu jardim? Hã? Que tipo de laboratório de cientista maluco você tem aqui embaixo? O que você tá fazendo aqui, Gwen? Não tinha pra onde ir. Eu te ligo depois, MJ. Não, Peter, não. Desculpa se atrapalhei o seu sexo por telefone. Bela cueca. Junto de Peter, começamos a conhecer a Gwen e seus problemas pessoais, seus conflitos internos, e eles são problemas familiares. Quando Peter avisa a Tia May sobre a situação, ele cita que a Gwen o contou que, quando estava em casa, sua mãe fugiu com o amante para Chicago. E eu vendo isso no Google, isso daria
13 horas e 27 minutos só de carro. Isso é muita coisa, na verdade. A mulher foi do estado de Nova York para o estado de Illinois. Tudo isso para sair com um amante? E a Gwen sabia disso. Tudo bem que ainda não é justificável ela ir na casa do Peter, que naquele momento ainda nem era amigo dela, era só um colega de escola. Mas tá, né? A gente releva. O fofo é que a tia May faz uns ovos pra ela, e a Gwen é super agradecida por ela. E eu concordo, Gwen. O Peter vale ouro. Mas, dito tudo isso é só a migalha do que vamos ver mais pra frente. A próxima cena é bem melhor. Edição 28. Na biblioteca. Peter está relaxando e estudando. Mary Jane empolgada chama sua atenção. E o motivo não poderia ser melhor. Rhino está atacando Nova York. Cada segundo conta, e Peter mais do que ninguém entende isso. Vamos lá, Peter. O tempo é curto. Pega eles, Tigrão! Droga. Logo agora, tia May chega. Apesar de ser um momento muito inconveniente, é fofa a interação entre os dois. E quero que vocês se lembrem dessa cena. Vai ser interessante para o que vem a seguir. A tia May foi chamada para uma conversa entre ela e o professor, que estava preocupado com Peter estar muito distraído. Com uma boa desculpa, Peter sai da situação. Mas essa não seria a última coisa que o impediria de ir até Rhino. Oh, Deus! Deus! Ai, meu Deus, você tá bem? Gwen? Gwen, o que aconteceu? Nada. Você tá machucada? Alguém te bateu? Não. Eu tô legal. Você tem certeza disso? Eu tenho. O que você tá fazendo? É a vida. Desencana, Pete. Eu sou durona. Eu vou ficar bem. Então, tá, né? É, pode ir. Todo mundo me abandona. Você também pode ir embora. Oh, Deus. Gwen, o que tá rolando? Eu acho que a minha mãe tá indo embora. Tá deixando meu pai e me abandonando. Gwen, eu não acho que... Eu ouvi a minha mãe no telefone com uma das amigas idiotas dela. Eu ouvi, Peter. Ouvi ela dizer que odeia a vida que leva e que vai embora. Talvez, sei lá, ela só tivesse desabafando, sabe? Soltando os cachorros. Eu ouvi o que ela disse. Minha vida nesta casa me enoja. Detesto as pessoas a quem estou ligada. Ah, tá. A minha própria mãe me odeia. Qual é, Gwen? Vamos sair de cima desse lixo fedido. Não, eu tô bem aqui. Por favor, vamos só... Eu tô bem aqui. Gwen, eu quero muito falar com você, só que... eu tenho que ir agora. Eu tenho que fazer uma coisa muito importante, Gwen. Tá bom. Tudo bem, Peter. É que... Ei, vamos nos encontrar depois da aula. Que tal? Tipo, pra conversar e... Pode ir, tá tudo bem. Eu falo com você depois da aula. Eu juro.
E o que tínhamos visto na superfície, agora entramos mais a fundo. Aqui vemos o que está atrás dessa garota rebelde e durona. Vemos uma garota que nunca teve uma mãe de verdade. Triste, mas muito humano. E é um grande contraste com a cena anterior. Imagina que tenha sido de propósito. Após essa conversa, Peter chama Mary Jane e pede para que ela vá buscar Gwen. Assim, ele poderá resolver a situação do Rhino com mais tranquilidade. Ou poderia, se ele não tivesse outro problema para resolver. E quando finalmente ele chega, a situação já foi resolvida. Então, de que adiantou ele ir, né? E esta edição, meus caros, é o que eu chamaria de prólogo pro arco que estamos. Que é com certeza um dos meus favoritos do Ultimate Homem-Aranha. E ele tem ótimo conteúdo da Gwen para mostrarmos. Bora para a contextualização. É um dia normal de Nova York. Ben-Yuri que vai resolver seus problemas no banco, enquanto aproveita um pouquinho de sua fama. E de repente... Homem-Aranha? Obviamente que não. Alguém arranjou um uniforme e agora está realizando assaltos pela cidade. E a única pessoa que poderia ficar minimamente feliz com isso é obviamente o Jameson. Que dia feliz para ele, não é? Todo seu ódio sendo aprovado por esse farsante. Mas bem diferente de Jameson, Peter não está nem um pouco contente. O cara conseguiu o que nem Otto ou o Rei do Crime conseguiu. Ele tirou todo o ânimo de Peter. Mas claro, além disso, ele está bem arrasado com a situação da Mary Jane. Quem leu a história do doente sabe do que eu estou falando. Enquanto caminha em direção de seu lar, o que ele encontra na porta de casa é um carro da polícia. Mas está tudo bem. O Capitão Stacy e sua filha só vieram encontrar May Parker. E o motivo é interessante. Já que a senhora Stacy está oficialmente fora de casa, a May ofereceu ficar com Gwen enquanto o Capitão vai numa conferência em Atlantic City. Sim, a Gwen vai se hospedar na casa do Peter. Porém, mais do que para nós espectadores, é mais impressionante para Peter e Mary Jane. E que, por causa disso, ela briga com Peter, o que o deixa meio sem entender absolutamente nada. Mais uma vez, mantenham isso em mente. O clímax desse conflito vai ser muito bom. E agora, cortamos para o momento que Stacy está indo para sua conferência. Porém, de repente, acontece uma explosão. E o que eles encontram no local? É o Homem-Aranha. Ou melhor, o falso Homem-Aranha. A cena é cortada e vamos ao colégio do Peter, que está bem mal por causa de um tiro que ele recebeu na noite anterior. A professora percebe isso e o libera para ir para a enfermaria. Enquanto caminha, Peter pensa com muita preocupação o que ele irá dizer para sua tia sobre o ferimento no ombro. O Peter parece não ter nenhuma saída. Ou será que tem? Ao chegar no local da carta, tudo que Peter encontra é a Janet, também conhecida como Vespa, dos Supremos, que está pronta para cuidar dos ferimentos de Peter, o que explica a sua melhora, mas que para Gwen foi uma melhora bem repentina. Sabe de uma coisa? Você tá 1 milhão de vezes melhor agora do que na classe. É, eu me sinto 1 milhão de vezes melhor. Sério? É, eu me sinto mesmo. Ah, qual é? O quê? Ah, para de fingir, cara. Aquela foi a pior interpretação de doença que eu já vi.
Até o Adam Sandler ia rir de você. Mas tudo bem. Isso não é nada comparado com a treta que vocês dois andam armando. Ah, qual é? Eu tô sabendo. Vocês dois saindo de fininho no meio da noite. Cara, vocês chegaram 1 da manhã. Eu ouvi. Se meu pai me pegasse com um cara à 1 da manhã, ele me trancava em uma torre feita aquela guria daquele filme. Aí, por mim tudo bem, mas vocês dois ainda vão ser pegos. Todo mundo acaba sendo... o quê? Tia May! Não! Não, 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 não! A cena é contada pelos cidadãos que testemunharam a tragédia. Aquele Homem-Aranha fugiu da cena de roubo e foi recebido pelo Stacy e seus colegas com tiros. E uma das balas acertou a mochila, onde tinha algum material explosivo. Sem hesitar, o Aranha jogou ela para longe e iria atingir uma criança. Mas... então, é assim que eles adaptam a morte do Capitão Stacy e o início do ódio da Gwen contra o Homem-Aranha. Então, basicamente, o Ben, que é um repórter amigo meu no jornal, ele me contou a mesma coisa que seus amigos do seu pai disseram. Que todo mundo viu o que aconteceu. Todo mundo disse que seu pai morreu salvando aquele garotinho. Ele morreu como um herói. E eu sei que isso não melhora a situação, mas... foi o que aconteceu. Ninguém sabe o que tinha na mochila ainda, mas todo mundo acha que foi a substância usada para abrir o carro blindado, explodindo ou coisa parecida. Talvez fosse explosivo plástico, aquelas coisas que usam nas bombas. Homem-Aranha. E ninguém sabe mesmo se foi o Aranha ou alguém se passando por ele. Um monte de testemunhas disse... elas acham que era um cara fingindo ser... bom, dizem que no meio de toda a confusão, o sujeito provavelmente se livrou do traje e se misturou na multidão e... Vocês podiam... Eu quero ficar sozinha um tempo. Tia May liga para a mãe de Gwen. Questiona se ela soube do Capitão Stacy e pergunta quando ela vai buscar a sua filha. Não sabemos o que ela diz exatamente, mas, sendo curto e direto, não vai buscar. E seja lá o que mais ela disse, é inacreditavelmente cruel. Eu não falei. Ela é um caso complicado. Assim que Peter chega em casa, Tia May está nas escadas. Peter, precisamos conversar. É sobre a Gwen. Eles vão até o quarto e acordam ela, mas percebem que ela estava arrumando suas coisas. Ela já estava indo embora. Ia se mudar para a casa da irmã da sua mãe, mesmo que ela nem saiba se será bem recebida. A família já não era muito grande mesmo. Tia May diz que tem um pouco de esperança que a mãe da Gwen irá buscá-la, e considerando que ela sabe cozinhar para 3, ela abre suas asas para que Gwen more com eles. Oh, Gwen, Mataram meu pai. tá tudo bem.
Tá tudo bem. Reler isso me deu uma emocionada. É de tocar o coração. Mas cenas tristes à parte, vamos para a pergunta de $1 milhão. Se a presença de Gwen na escola já incomodava Mary Jane, se a Gwen ter se hospedado na casa do Peter só por um tempo já a deixou indignada, o que será que ela está sentindo agora que a Gwen agora mora na casa do Peter? Melhor do que eu para responder isso? Só a própria Mary Jane. Então, eu acho que, sei lá, acho que ela vai se mudar lá pra casa e vamos ver no que dá. Aham. O quê? O que foi? Não vai rolar. Não mesmo. Achei que ia, mas não vai. Do que você tá falando? Nossa! Não vai ser como eu pensei que seria. Só porque a Gwen vai se mudar lá pra casa? Do que você tá falando? Não, é que... Eu não acredito. Sabia que eu acordo no meio da noite, todas as noites chorando, sabia disso? Eu tenho pesadelos, Peter. Pesadelos horríveis em que você morre ou eu morro toda noite. Sabia que eu revivo aquela situação da ponte? Não paro de me lembrar de cada momento. No instante exato em que eu fui arremessada, jogada do topo da ponte. Às vezes acontece quando eu tô acordada, bem no meio da aula. Tô sentada na sala e começo a cair. No início foi maneiro. Meu namorado é um super-herói. Ah, meu Deus, meu namorado. Mas Peter, você vai morrer fazendo isso. Vai morrer naquele traje idiota. E eu sei que não tem nada que eu diga que possa te impedir de continuar. Mas eu nunca, nem em 1 milhão de anos, imaginei que ia ser arremessada de uma ponte por um maníaco ou que limparia o seu sangue das minhas roupas para minha mãe não perceber. Alguém vai te matar e eu não posso continuar. Ei, não! De repente você começa a pensar assim. Você nunca me disse isso antes. Tem a ver com a Gwen, né? Você tá certo, Peter. Tem sim. É isso aí. Além da nossa vida ter virado um pesadelo em que o Homem-Aranha envolveu a gente, além disso, agora você tá morando com aquela menina tão bonita e interessante. E ela tá apaixonada por você, Peter. Não. Tá, eu não sou burra, eu sei. Cara, o pai dela acabou de morrer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Minha mãe senta à mesa ano após ano e finge que não é traída pelo meu pai, quando todo o planeta sabe que ele trai ela. Papai fica fora todas as noites, volta bêbado e fede como um bordel. E ela finge que tá tudo bem. E eu prometi a mim mesma que nunca ia fazer isso. Prometi a mim mesma que não ia tomar parte de nenhum jogo idiota em que eu me enganaria, dizendo que tá tudo bem quando não tá. Eu não posso fazer isso, Peter. Eu não sou burra. E bom, Mary Jane, por todo esse contexto, termina com Peter. E agora a gente faz um considerável salto no tempo. Vamos pular o arco inteiro do Venom. A Gwen até tem uma participação legal nessa história. Porque, né, a personagem exala carisma. Mas nada muito relevante. Então, dito tudo isso, vamos contextualizar a situação atual. Peter Benjamin Parker. Sem uniforme, sem namorada, ou seja, sem alguém para costurar seu uniforme, e o uniforme que você mesmo preparou é uma merda. Parabéns, Peter, você está no fundo do poço. Bem que nesse exato momento poderíamos ter algo que poderia distrair a cabeça do Peter por um momento. Talvez, sei lá, uma festinha entre adolescentes, ou talvez... Ótimo, Gwen está aqui pra isso. Ela soube de uma festa que vai rolar. Mas pra ser honesto, eu quero falar mais sobre como é engraçado a conversa entre os dois. Eu não quero ser uma perdedora. Quero que as pessoas gostem de mim. Mas você odeia todo mundo. Sim, mas não quero que eles me odeiem.
É muito boa essa dinâmica que o Bendis trouxe pro Peter e pra Gwen. E digo mais, traz um ponto muito interessante entre os dois. Os dois são os excluídos da escola. Tirando a Mary Jane, o Peter não tem ninguém ali de amigo. Mas tanto o Peter quanto o Gwen compartilham dessa exclusão juntos. Muito fofo. Um pouquinho triste, mas fofo. E Gwen está decidida. Vamos lá, vamos pra festa. Vamos nos divertir e ser pessoas divertidas. Tem certeza? Tenho! Eles odiaram a festa. Incrível. E o Peter tá exatamente como eu fico quando estou em festas onde eu não conheço / não me importo com ninguém ali. E se eu pudesse, eu também ia embora. Afinal, não tem nada de interessante num lugar cheio de adolescentes bêbados, barulhentos e vazios em conteúdo. Claro, essa aqui é só a minha opinião, meus queridos telespectadores. Mas continuando. Tumulto pela festa. Peter e Gwen vão até o local onde aconteceu a explosão. E o que eles encontram é o moleque da outra escola. Ele é o responsável por explodir os carros. E por causa de todo esse tumulto... Ah, cara. Peter, temos que sair daqui, sério. Cara, são os tiras. Temos que dar o fora. Peter, é sério. Eu não posso ficar aqui. Temos que sair daqui. Todos parados aí! Para todo mundo, tô falando sério, para! É sério, Peter. Temos que ir embora. Mary Jane? Tá tudo bem? Ai, alguém pisou na minha bunda. O que tá acontecendo? Um cara e... Os tiras estão aqui. Meu pai vai literalmente me matar. Podemos ir? Vamos, vamos. Você consegue. Vamos. Pule a cerca. Sinceramente, apesar de eu não ser fã desse tipo de festa, todo esse momento da HQ eu acho bem divertido. Algo bem pé no chão e muito adolescente. Não são cenas para aprofundar a Gwen no sentido dramático, mas são cenas para dar personalidade a ela. Ela quer viver a vida, fazer algo, sair da rotina, ser uma pessoa divertida. Talvez algo ruim pudesse acontecer? Sim, mas ela estava disposta a arriscar. E uma coisa legal da situação é ela querer levar o Peter para fazerem isso juntos. Viver algo novo juntos. Enfim, gosto muito desse momento. E agora que terminamos as 2 edições, vamos para a próxima. E essa edição tem foco na Tia May. Temos uma edição inteira só para ela. Por que vamos falar da Tia May? Porque com essa história, nós vemos o impacto e importância que a Gwen teve na vida dos Parkers. Digo mais, o impacto e importância que a Gwen tem na vida da May. E além de tudo isso, também vai nos dizer o que motivou May a adotar Gwen. Bem, deixe-me perguntar uma coisa. Você ainda se sente culpada por vir a uma terapeuta? Sim. Há 10 anos atrás, minha irmã morreu. Minha irmã era minha melhor amiga e eu não fui a um terapeuta. No ano passado, meu marido bem morreu. Violentamente, bem na minha frente, bem na frente dos meus olhos. Meu marido morreu e eu não fui a um terapeuta. E por que eu comecei a vir aqui? Por causa de um homem que eu quase nem conhecia. Capitão da polícia? Capitão Stacy.
Um homem com quem falei uma meia dúzia de vezes em toda a minha vida. Então ele morre e agora eu decido ir a um terapeuta. Há alguma coisa errada comigo e essa coisa toda está me deixando doente. E como você acha que esse sentimento se manifesta? Well, A filha do capitão da polícia? A garota que você está brigando? sim, estou usando ela. Não tem outro modo de dizer. Eu estou usando ela. Como? Essa garota perde o pai, sua mãe a abandona. Eu a tomei ela. Digo, fora da bondade do meu coração. Porque realmente, ela está para mim. Não para ela, para mim. Ela está lá para me dar algo, para fazer naquela 1h30 da noite, onde eu não... Naquela 1h30 que eu paro de me mover por um segundo e fico sozinha com os meus pensamentos. E aí eu terei que ouvir os espíritos. Espíritos? Oh, sim, eu tenho espíritos, mas eles não falam nada, nem fazem algo. Não posso vê-los, não estou tão doida. Mas quando tudo está quieto, quando o silêncio reina, eu sei que estão lá. Então eu uso a garota. Eu levei ela para dentro da minha casa, debaixo de uma falsa pretensão de bondade. E eu fiz isso para que houvesse tumultos o suficiente para cobrir minha mente do silêncio. Forte essa cena, mas linda também. Essa solidão que a Tia May sente é algo que as HQs já exploraram. E é sempre maravilhoso explorar o lado da Tia May em toda essa história do Homem-Aranha. E sobre o que ela falou, sim, o motivo dela foi egoísta. Mas o maravilhoso dessa situação é que ela fazendo isso, ela deu o que o pai da Gwen mais desejava para a filha. Uma verdadeira figura materna. Citando o próprio George Stacy, ela merece uma mãe. Ela merece algo melhor do que tudo isso. E eu concordo com a psicóloga. Ela salvou a menina. A salvou da solidão que ela também estava sentindo. E graças a isso, mesmo que não no começo, agora ela genuinamente ama a Gwen. E a Gwen também. Tanto a May quanto a Gwen tinham vazios emocionais, mas que graças às circunstâncias, elas se encontraram e preencheram esses vazios juntas, como uma mãe e uma filha. Eu recomendo fortemente que vocês vão atrás dessa edição. Ela tem bem mais do que só o que eu contei. Mas agora, com tudo isso dito, vamos para o próximo arco. Já começamos uma linda manhã com os Parkers. Tia May deixará Peter e Gwen em casa enquanto visita sua mãe na Flórida. E ao mesmo tempo que a gente ganha uma cena de comédia que sozinha já dá uma surra em 90% das piadas do UCM, também temos uma cena muito fofinha entre a Gwen e a Tia May. Mas é isso, Tia May está fora de casa. E Peter tem seu momento de reflexão. Pensamentos vêm, pensamentos vão. Chega um momento que ele pensa: pô, faz tempo que eu não vejo filme, né? Mas também faz tempo que não fazem um filme bom. Quando será que eles vão fazer algo realmente interessante? E nas notícias de cinema, semana que vem começam as principais filmagens de Homem-Aranha, um filme gravado bem aqui na cidade de Nova York. E a cena progride com o próprio Avi Arad descrevendo como será o filme, como eles retratarão o Homem-Aranha. Imagine que, por trás da máscara, ele seja uma tragédia, um ninguém, um perdedor, um fracassado. Então pense comigo, já estão fazendo um filme do Homem-Aranha, sem a permissão do próprio Homem-Aranha, e vão retratar o cara por trás da máscara como um Zé Ninguém? O Peter entrou num estado de ódio tão avassalador que... mas o que importa agora não é a reação do Peter, é a reação da Gwen. E para demonstrar isso,
vamos chegar para um momento que o Kong está comemorando o fato de que ele agora irá participar do filme do Homem-Aranha. Você tá no filme? Isso é totalmente incrível. Então, tipo, tu vai encontrar algum dos queridinhos? Não sei. Eu filmo amanhã. Kong vai estar em Homem-Aranha. E você tem falas? Eu tenho uma linha. Só uma linha? Cara, este é meu primeiro filme estrelado. Uma linha tipo, é demais. E eu estou sendo muito bem pago. Quanto você vai ganhar? Ele está atuando num filme. Oh, não importa. Vai pros fundos da minha faculdade. Como? Tipo, 10 milhas? Qual é seu texto? O que você diz? Eu aponto pro céu e digo, olha lá no céu, é o Homem-Aranha. Sério isso? Cara, isso vai ser um mico histórico. Sem chance. Não estraguem isso por mim. Você precisa reescrever isso. Não, essa é a fala. Cara, você precisa ir, tipo, mostrar que tem estilo. Ele está no filme. Então há no script um trecho em que, tipo, o Aranha mata o meu pai? Tão estúpido. Bom, vamos conversar sobre essa cena. De primeira, pode ser sim um pouco confuso sobre por que ela continua jogando tanto ódio contra o Homem-Aranha. Ué, Gwen, não foi de fato o Homem-Aranha? Tem confirmação do próprio cara que se vestiu de Homem-Aranha. Ele admitiu que não era o Homem-Aranha. Por que o continua odiando? Por que você continua jogando seu ódio a uma pessoa que não te fez mal? Na verdade, o que faz uma pessoa canalizar seu ódio e frustrações em alguém que não fez nada? Bom, o nome desse fenômeno é deslocamento de emoções. O motivo disso ocorrer pode variar, mas para esse caso, a razão é por ela não ter uma mente preparada para lidar com todas essas emoções. E a forma que ela, consciente ou não, está lidando com isso é focar seu ódio naquela figura, naquela pessoa. E, bom, nesse ponto do vídeo já está claro o que prejudicou a sua saúde mental, o que contribuiu para sua dificuldade em lidar com a perda. Uma das piores coisas que se pode acontecer com alguém: a falta do amor materno. Eu, pessoalmente, tenho uma forte opinião, e sinceramente tenho até provas que sustentam essa opinião, de que o pai e a mãe são os maiores pilares de qualquer ser humano, e que a falta de qualquer um dos dois afeta sim e muito as pessoas. Eu sei que a mãe é muito mais valorizada que o pai, mas nem de longe o pai está propenso a ser descartável. Ambos são importantes, e a Gwen é o exemplo do que acontece quando seus pilares estão em falta. Sempre gosto de lembrar que eu sei que o George Stacy nem de longe é parecido com a mãe, mas o que a história me apresenta é que mesmo que ele esteja tentando ser um bom pai, suas responsabilidades e um pouco de falta de informação / compreensão impede ele de se conectar profundamente com a filha. E é nesse ponto que eu vou trazer o Peter para a conversa. A diferença entre o Peter e a Gwen é o quão grave essa falta de amor foi e o quão grande foram as consequências. O Peter não teve os pais, ele teve os dois tios que o amaram ele profundamente e sempre estiveram presentes. E mesmo com isso, mesmo com a tia May e com o tio Ben, que são pessoas incríveis, maravilhosas, que o amaram de corpo e alma, essa falta dos pais sempre o feriu. Nunca houve um dia que essa perda dos pais não impactou sua vida. Nunca teve um dia que não machucou o fato de terem morrido. Nunca teve e nem nunca terá. Então, se mesmo Peter, que teve uma ótima criação, sofreu com essa dor da perda, com essa falta da mãe e do pai, imagine a Gwen, que durante a vida inteira teve uma mãe escrota, que a odiava, que a largou de mão, estando ou não na mesma casa, morando ou não com a Gwen, que largava ela para sair com o amante, e o pai que sim, ama ela, mas nunca esteve muito presente pelas responsabilidades de policial, ainda mais um capitão de polícia. Junte tudo isso com a única pessoa da família dela que se importava com ela sendo assassinada. Tudo faz sentido. Ela quer culpar o Homem-Aranha pelo sofrimento dela. É, querendo ou não,
sendo o verdadeiro ou não a imagem de quem matou o pai dela, é mais fácil culpar ele. E ela pensa que isso vai ajudar a lidar com essa situação, mas não vai. E para finalizar a análise dessa cena, quando a Mary Jane diz que esse ódio veio do nada, a Gwen fica revoltada e responde: "Eu penso nisso todos os dias." Então ela não desabafou, não contou que ainda estava completamente destruída, não disse isso para tia May ou com Peter. Ela guardou, guardou e guardou até explodir. E quem nunca fez isso? Eu já fiz isso. Não que seja o certo, mas é algo humano. E eu me pergunto, quantas pessoas podem se ver nessa Gwen nessa hora, como eu me vi na Gwen nessa hora? Quantas pessoas têm assuntos não resolvidos que guardam pra si? Bom, aí voltando na cena em si, mesmo que não seja culpa do Peter, ainda assim ele se sente culpado por não ter salvo o pai dela. Enquanto caminha em direção ao seu novo lar, ela sente que algo ao seu redor está diferente. Ao redor da casa dos Parkers, há vários carros, como se todos ali estivessem com um único propósito. Entrando em casa, Gwen recebe um telefonema da tia May. Gwen atende e enquanto está na ligação, seu sentimento de que algo estava estranho se concretiza cada vez mais e mais. E quando ela desliga, nada passa na sua cabeça além da seguinte pergunta: o que está acontecendo? A razão de estarem observando a casa de Peter é que Otto está solta, e estes homens são da SHIELD. Nick Fury sabia muito bem que o primeiro lugar que Otto visitaria seria a casa de Peter. O Otto iria atrás do Homem-Aranha. Mas Gwen não sabe de nada disso, então, para ela, que sentido faz eles estarem vigiando aquele local? E segundos depois de pensar sobre isso, Jesus! Mary Jane chega e tem uma amigável conversa com Gwen. Depois de um longo tempo, finalmente elas estão se dando bem. Porém, após essa conversa descontraída, Gwen liga a TV. E está passando o jornal, relatando sobre os acontecimentos recentes na área onde está ocorrendo a luta do Homem-Aranha contra o Dr. Octopus. E consumida por medo e incerteza do que aconteceria com Peter, Mary Jane sai da situação, o que para Gwen foi a gota d'água. Você matou meu pai. Ei, é a tia May. Pera, tia May? Tá brincando comigo? Qual é? Minha Nossa Senhora, tia May, voltando pra casa agora. Quer saber por quê?
Porque comigo é assim que as coisas rolam na minha vida. Eu sei que eu sou a primeira pessoa no mundo a dizer isso, mas graças a Deus que eu tô no Queens. Tá pertinho, tá pertinho. Se eu ainda tivesse meus lançadores de teia, já teria chegado em casa, mas valeu mesmo, Octopus maluco. Claro que se eu não fosse o Homem-Aranha, teria tido uma boa noite de sono na minha caminha. Oi, vizinhos, dá um olhinho pra cima. Não acredito, cheguei. Consegui voltar pra casa com tudo em cima, menos minha autoestima e a higiene. Cara, minha boca tá latejando. Ele arrancou meu dente. Ai, como eu vou explicar isso? Ai, eu tô todo inchado. Ai, eu me viro quando chegar a hora. Falando sério, eu gostaria de me parabenizar um segundinho por ter conseguido voltar pra casa. Quer dizer, por mais horrível que tenha sido essa noite, o bandidão foi derrotado, a justiça foi feita e eu tô em casa. Afinal, coisa muito pior poderia ter... Foi você, não? Foi você que matou meu pai. Foi você. Você vê nos olhos dela raiva, mágoa, tristeza e um sentimento de traição. Mas ele não te traiu, ele não matou seu pai. Então, o que vai fazer? O que fazer? Abraçar as mágoas? Se prender a uma narrativa que só serve para culpar alguém? Alguém fácil de culpar? Ou abraçar quem te acolheu? Abraçar seu único amigo? Abraçar seu irmão? Bom, por agora, isso não importa. Tia May chega, e por essa pequena distração, Peter pega a arma, imobiliza a Gwen e implora para que ela acredite nele. Ele diz tudo para Gwen. Sim, ele é o Homem-Aranha, mas nunca tiraria a vida de alguém. Isso é o oposto de tudo pelo que ele luta. Mas não só isso, mas também lembra para ela que ele esteve com ela o dia inteiro. Como ele estaria junto dela e ao mesmo tempo no local onde o Capitão Stacy foi assassinado. E mesmo que fosse para proteger ela e a Tia May, ele pede desculpas por ter escondido dela esse segredo. E depois de contar tudo... foge de lá com muita culpa. Mas aí, dando um pequeno avanço no tempo, Peter está conversando com Mary Jane sobre a situação. E aí então diz que a Gwen descobriu o segredo dele. Ele só não tinha ideia de como ela tinha descoberto. E bom, aí a Mary Jane conta que ela meio que foi a gota d'água para a Gwen suspeitar de que alguma coisa estava acontecendo, que tinha algum segredo. E Peter fica completamente bolado com isso. Porém... Véio, pega leve com ela. Eu ia descobrir uma hora ou outra. Porque, tipo, eu não sou burra. Ela com certeza teve muito tempo para digerir o que tinha acontecido. Mas vamos a um ponto importante. Quando ela foi para a livraria. Mas fazer o quê? Ler sobre o caso do Homem-Aranha Impostor. Então, sim, Peter, ela sabe que você não o matou. Na verdade, ela já sabia faz tempo. Ela só tava com muita raiva e mágoa para poder admitir isso. Admitir que ela estava errada. Sua raiva, causada por várias coisas, estava indo para a direção errada. E quando Peter vai falar sobre contar a identidade secreta, Gwen responde: nem precisa dizer, Peter. Eu nunca, jamais irei trair você ou sua amizade. Pra ninguém. Nunca. E junto disso, demonstra o quão grata ela é pelo Peter e pela Tia May por terem acolhido ela. E pede desculpas pela raiva que ela estava sentindo por ele. E finalmente ela está bem. De bem com Peter, com a Mary Jane e principalmente de bem com o Homem-Aranha. E nessa página ela até diz: Peter, eu não ia atirar em você. E o Peter: eu sabia, o sentido de aranha não tinha apitado. Então, sim, agora eu posso voltar à pergunta que eu tinha feito.
Ela, apesar de ter ameaçado atirar, mesmo que parecia que ela estava escolhendo abraçar suas dores, tudo de bom que ela tinha segurou e impediu que ela seguisse com aquilo. Então eu posso dizer com tranquilidade e felicidade que sim, ela escolheu abraçar seu irmão, seu melhor amigo. Ela escolheu abraçar todo o amor que a família Parker deu a ela. É assim que se fecha o arco da Gwen Stacy. Eu imagino que vocês nunca pensaram que algum dia esse vídeo seria feito, ainda mais com esse tempo de duração. Mas eu realmente senti não só uma grande vontade, mas também uma necessidade pessoal de fazer esse vídeo. Porque, como eu demonstrei em todo o vídeo, eu amo ela e me conecto muito com ela. Mas ela, infelizmente, não é muito comentada. Spider-Gwen é comentada, a Meio-Meia, merecidamente, por causa da sua importância. Não por causa da sua escrita, mas isso a gente deixa quieto. E tipo, a HQ do Ultimate é comentada, é elogiada, mas eu mal vejo falarem dela. Mas apesar dela não ser tão comentada, sempre, ou pelo menos a maioria das vezes que ela é comentada, nas poucas vezes, ela é elogiada. Não tem muitas pessoas que conhecem ela, mas quem conhece, gosta. E pra mim, é inaceitável ela não estar no jogo do Ultimate Homem-Aranha. Mas pelo menos tem o desenho do Ultimate Homem-Aranha, né? Pelo menos tem... Ah, tá, não, calma, é a Spider-Gwen. Obrigado, Disney. Mas enfim, não sei se esse vídeo vai bombar. Seria bom, não só por uma questão de, pô, o vídeo tá dando certo, mas é mais por ela, para que o mundo abra os olhos pra Gwen Ultimate. Personagem essa que traz críticas e mensagens mais atuais do que nunca. E a principal, não abrace suas dores, abrace sua família, sendo ou não de sangue. Vejo vocês numa próxima vez. Tchau.